Vamos seguir com as nossas aulas de tratores e motores agrícolas, aqui no nosso curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. Aqui quem fala é o professor Marcelo. E nós estamos falando hoje sobre os componentes gerais dos tratores. Para trabalhar sobre isso, nós estamos trazendo um material do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. É um material bastante completo, um material que é disponível eletronicamente, um material digital, fala sobre a mecanização e a operação de tratores agrícolas. Na aula anterior, na nossa primeira aula, nós falamos de forma geral sobre o motor do trator. Então, nós vimos, que ao trator, ao motor do trator, está associado sistemas auxiliares. E a esses sistemas auxiliares nós fizemos uma fala de uma forma geral, apresentando esses sistemas como sistema de alimentação, sistema de alimentação de ar, de combustível, lubrificação e arrefecimento. Mas agora, para adentrar um pouco mais especificamente sobre os componentes gerais do trator, nós vamos falar sobre o posto de operação do operador. E é a partir do posto de operação do operador que o operador realiza o acionamento e desacionamento das funções do trator. Funções como o acionamento e desacionamento da tomada de potência mecânica, o acionamento e desacionamento do sistema hidráulico, e não só o acionamento e desacionamento, mas também como o controle desse levante hidráulico. O operador também faz, a partir do seu posto de operação, ele vai fazer a seleção do acionamento das marchas, o acoplamento e desacoplamento da embreagem, vai acessar o painel, como por exemplo a observação e acionamento das setas direcionais, o acionamento dos faróis, o acionamento do ar-condicionado e, de uma forma principal, o operador vai ligar e vai desligar a máquina, vai acionar o freio de estacionamento. Então, isso tudo é feito a partir do posto de operação. Mas, falando sobre o posto de operação, é necessário se ter uma proteção. E essa proteção ao operador é feita através dessa proteção contra capotagem e contra tombamento. Basicamente, é um arco que nós vamos observar aqui na máquina. E esse arco ele é aplicado tanto nas máquinas sem gabine, como nós estamos vendo aqui, também esse arco de proteção ele também é aplicado nas máquinas com cabine. Basicamente, nas máquinas com cabine, nós vamos ter um maior nível de proteção e conforto para o operador. E esse conforto e proteção para o operador é principalmente contra ruído e contra poeira, por exemplo. E contra a ação de agentes externos, como por exemplo a radiação direta do Sol. Isso, é claro, nos tratores com cabine. Vamos aqui dar sequência no material e para acessar esse posto de operação, o operador ele vai subir no trator utilizando os apoios laterais que estão aqui sobre o paralama e também estão aqui próximo dessa parte esquerda do posto de operação, desse apoio lateral. Observe que deve ser evitado se utilizar do volante para acessar o posto de operação. Evitar na hora de subir aqui até o posto de operação, usar como apoio o volante, para que dessa forma não se traga uma sobrecarga aí sobre o eixo de direção, o eixo direcional.
Vamos aqui dar sequência e vamos falar também aqui sobre as possibilidades, né, de aberturas internas, né, abertura traseira e laterais, né, que pode ser acessado a partir ali do posto de operação. Vamos falar também que nos tratores é possível, né, ter uma diversidade, né, de dezenas aí de regulagens do assento, principalmente nos tratores mais modernos, né? Então é possível ter ajuste, por exemplo, do apoio lombar, ajuste do braço, esse apoio do braço, ajuste relacionado à altura do assento, ajuste do ângulo do banco, o ângulo aqui da posição em relação às costas. Também é possível ter um bloqueio giratório ou acionamento ou desacionamento desse bloqueio da ação de giro do banco. Também é possível fazer o bloqueio desse ajuste longitudinal. Pode ser também possível bloquear o ajuste do movimento transversal. Também se pode realizar um ajuste em relação à suspensão desse amortecedor de impactos, esse amortecedor pneumático, e também pode-se fazer o ajuste do avanço ou recuo desse banco. Então, vejam que é possível se fazer várias regulagens para o conforto do operador, para o conforto aqui da operação. Da mesma forma que se tem várias regulagens aqui relacionadas com assento, também se pode acessar algumas regulagens na coluna de direção. É o que nós vemos aqui nesse exemplo. Basicamente, através desse pedal aqui de memória, se pode fazer o levantamento ou abaixamento aqui da coluna de direção. E essa inclinação básica aqui da coluna de direção pode-se acessar através dessa alavanca de inclinação. Então, através aqui da memória, pode-se fazer o abaixamento ou levantamento aqui da coluna de direção. O nível de inclinação pode ser controlado através dessa alavanca manual. E através dessa rosca aqui telescópica, é possível se fazer o controle da altura do volante. Então, esses são os controles, né, ou as regulagens básicas relacionadas com a coluna de direção. Lembrando que se faz primeiro as regulagens do assento do operador, para depois se fazer as regulagens aqui da coluna de direção. Além disso, no posto de operação se pode acessar, né, os controles e regulagens relacionados ao ar-condicionado. Então, se tem, por exemplo, a possibilidade, né, de desligar ou então modificar os níveis, né, de potência do ar-condicionado, e neste caso também se pode observar que existe a opção, né, de regulagens, né, para potência do ar frio ou então do nível de potência aqui para o ar quente. E também, de certa forma, é interessante também sempre se observar, né, as posições aqui das saídas de ar do ar-condicionado. Outra coisa que também é necessário sempre, né, ter o reconhecimento, né, em relação aqui à chave de ignição, que nesse caso ela possui 3 estágios, né? Tem o estágio básico, que aqui é o estágio desligado, o estágio em meia posição, né, onde é possível, né, se fazer já o acionamento de alguns componentes, né, do trator, e o terceiro estágio, onde se faz o acionamento do motor de arranque, do motor, né, do trator. Lembrando que para alguns
tratores mais avançados, ele vai travar ou não vai deixar ser acionado no terceiro estágio, né, que é o acionamento do motor, se, por exemplo, não estiver elencado algum desses componentes, como, por exemplo, se a alavanca, né, do câmbio não estiver em posição neutra, ou então se o freio aqui de estacionamento não estiver acionado. Ou, por exemplo, se a alavanca aqui reversora de câmbio estiver na posição neutra, ou então o pedal, ou se o pedal de embreagem não estiver totalmente acionado, não vai ser possível realizar ali o acionamento da máquina. Outra observação em relação aqui ao acionamento da máquina é: se a tomada de potência estiver ligada, você não vai conseguir fazer o acionamento do motor. Ou se o operador não estiver posicionado no banco do trator. Isso é claro, né, para tratores aí mais de tecnologia mais avançada. Então vamos aqui na sequência, né, falando também sobre algumas identificações ali relacionadas, né, a partir da posição do operador. E aqui algumas indicações, como por exemplo, né, os interruptores, né, dos faróis, né, aqui na posição desligada, né, ou então a opção, né, de luz baixa, luz alta, também a identificação dos faróis, né, de serviço, né, no caso do trator, né, vocês vão ter a observação, né, dos faróis de serviço traseiro, ou então também dos faróis de serviço laterais, né, as regulagens, né, desses faróis é feito através, a regulagem, né, da luz alta ou baixa, né, é feita através de uma alavanca, né, manual, com acesso manual. Ainda nos tradores com cabine, né, se tem a possibilidade aí de acesso da luz de conveniência, né, a luz interna à cabine. Nos tratores também existe a possibilidade de acionamento da luz de alerta, né, ou a luz de advertência. E também no acionamento da máquina, aqui existe uma luz indicadora de direção. Outros componentes que estão aí associados, né, com a partir, né, do acionamento do operador, né, existe a possibilidade, né, de acionar, né, o controle ali do limpador do para-brisa, também é uma das funções que estão acessíveis, né, para o operador. Além de falar, né, sobre essas funções gerais ali que são acessadas a partir do posto de operação, nós vamos aproveitar também para falar sobre alguns indicadores importantes que estão ali junto do painel. Então, é sempre bom e importante nós identificarmos, né, o que significa essas simbologias. E algumas das simbologias básicas nós vamos indicar como simbologias relacionadas aqui ao motor, ao sistema hidráulico, à pressão, ao líquido de arrefecimento, ao filtro, ao orímetro, à transmissão, temperatura, símbolo que identifica o óleo, ar, nível, bateria. Então, esses são símbolos individuais básicos. Além desses símbolos básicos, né, nós temos aqui uma bobina para indicar o aquecimento, um sinal aqui para indicar a luz de ação, um sinal de exclamação para indicar a luz de ação, esse símbolo básico para combustível, este símbolo de energia, né, para indicar sistema elétrico, e a palavra escrita como alto para indicar o modo automático. Também vamos ter esse símbolo para identificação do sistema de freios.
E esses símbolos básicos, eles podem ser conjugados. Conjugados para quê? Para indicar, por exemplo, a pressão de óleo no motor, para indicar o filtro de ar do motor, para também indicar a rotação do motor, indicar o aquecedor de partida do motor, indicar a temperatura de ar de admissão do motor, pode também indicar aqui a pressão do óleo da transmissão, o filtro de óleo da transmissão, o modo automático da transmissão, temperatura do óleo hidráulico, indicador de direção de reboque, nível de combustível, freio de estacionamento, temperatura do líquido de arrefecimento do motor, nível do líquido, né, de arrefecimento do motor, filtro de óleo do motor, rotação do motor, temperatura de óleo da transmissão, nível de óleo da transmissão, a posição neutro da transmissão, alavanca da transmissão, nível do óleo hidráulico, pressão do filtro de óleo hidráulico, óleo do freio. Isso aqui são símbolos, então, conjugados, né? Símbolos, né, que trabalham, né, com sistemas aqui, então, conjugados. Agora vamos falar também ali, mostrar, né, indicar alguns símbolos, né, do modo do veículo. Então, esse símbolo aqui, por exemplo, de desligado, ele sempre ali está associado, por exemplo, né, do acionamento dos faróis, o acionamento do ar-condicionado, né, sempre vai mostrar, né, a possibilidade, né, de estar ali desligado, e esse símbolo, então, é utilizado para indicação de desligado, e já esse outro símbolo é para indicar que está ligado. O símbolo da buzina, o símbolo também aqui das setas direcionais. Vamos aqui passar para a página para mostrar, por exemplo, os símbolos da luz alta do farol, símbolo de luz baixa, símbolo básico do limpador de para-brisas, símbolo do acionamento do lavador de para-brisas, símbolo para o acionamento do desembaçador, o símbolo para o acionamento da sinalização de emergência, símbolo de pressurizado, símbolo do ar condicionado, símbolo do indicador de parada e stop e o símbolo de fusível. E aqui também vamos falar que às vezes nós temos simbologias que estão associadas com letras e siglas. E nesse caso, o L significa velocidade baixa, né? Então, quando nós acionamos a alavanca de marchas em L, isso quer dizer que nós estamos acionando uma velocidade com uma menor rotação. E quando acionamos a velocidade mais alta, utilizando a posição da alavanca em H, nós estamos, né, buscando uma velocidade maior, uma velocidade mais alta. E M, nesse caso das alavancas, da alavanca de troca de marchas, né, nós vamos estar acionando uma velocidade média. E o R vai simbolizar a posição da alavanca junto à letra R, vai simbolizar o acionamento da marcha ré. No caso da TDP, nós vamos ter associado o acionamento aqui da tomada de potência, que em inglês, né, nos casos da língua inglesa, nós vamos ter a mesma, né, simbologia, né, para indicar o PTO, que é a tomada de potência. TDA significa tração dianteira auxiliar. Então, o acionamento da ação da tração dianteira auxiliar tem associado essa simbologia por essa sigla TDA. O F e o R significa F frente e R ré, N neutro e P estacionamento, parque. Alguns outros símbolos que também estão associados aos modos de operação são o bloqueio, né, do diferencial, né, o acionamento do bloqueio diferencial é
no acionamento do bloqueio diferencial é aplicado este símbolo. No acionamento da tração dianteira auxiliar, como o próprio símbolo sugere, né, nós vamos ter esse estilo de símbolo. Quando nós temos uma velocidade, acionamento de uma velocidade mais baixa, né, nós vamos poder também observar esse símbolo da tartaruga. E quando nós temos um acionamento de uma velocidade mais alta, H, nós podemos observar também esse estilo de símbolo, que é o símbolo da lebre. E no acionamento do superredutor, que é o acionamento de uma velocidade ainda mais baixa do que a velocidade lenta da tartaruga, quando nós temos o acionamento do Creeper, nós vamos ter então o símbolo associado com a lesma. Ainda existe a possibilidade desse símbolo, né, do acionamento aqui da frenagem na tração dianteira. Quando a TDP é ligada, quando a TDP é desligada, nós temos a associação deste estilo de símbolo, e quando a TDP está ligada, nós temos aqui associado a esse símbolo o símbolo de rotação da tomada de potência. Ainda podemos, né, ter o modo automático, né, do acionamento da tração dianteira auxiliar. Também podemos ter associado, né, essa possibilidade da tomada de potência no modo automático. Também, além disso, né, podemos também ter associado o modo automático do bloqueio do diferencial. E ainda uma outra opção é o acionamento da tomada de potência no seu modo econômico. E o que isso significa? Bom, significa que nós, quando acionamos, né, a tomada de potência no modo econômico, né, para atingir o 500, o nível, né, de 540 rotações, né, na tomada de potência, né, nós podemos então ter uma velocidade de rotação nominal do motor um pouco menor. Ainda, né, falando sobre os símbolos, né, nós vamos ter esse símbolo aqui básico, né, para indicar a posição de avante, e esse outro símbolo para indicar o deslocamento em marcha ré. Ainda outros símbolos que estão sempre ali sendo observados pelo operador. Outros símbolos é o símbolo do abaixamento, né, do sistema hidráulico, levante, né, do sistema hidráulico, né, levante dos braços, né, do sistema hidráulico, né, e esse levante e abaixamento são aplicados, né, quando são acoplados, né, implementos aos 3 pontos de engate do trator. Aqui ainda uma outra opção é o ajuste, né, dessa altura do levante hidráulico, né, e também o ajuste do limite inferior dessa altura do levante hidráulico. Outras opções, né, aqui disponíveis é a expansão, né, do cilindro do controle remoto, ou então retração, opção, né, de flutuação desse cilindro remoto, e aqui ainda algumas outras, né, funções também que nós temos, né, símbolos associados. Então vejam que a partir, né, dos símbolos, né, é possível se fazer uma comunicação do operador mostrando o que está sendo acionado, o que está desacionado, o que está sendo acionado. E através desses símbolos, né, é uma forma, né, de comunicação entre as funções da máquina com o operador. E na sequência do material, nós temos aqui algumas identificações, né, desses símbolos aqui no painel. Então vamos ver, por exemplo, né, os símbolos como, por exemplo, indicador do filtro de ar, né, obstrução, né, desse filtro de ar. No caso, né, da obstrução do filtro de ar, né, nós vamos ter esse aqui estilo de indicação. O indicador, né, de carga na bateria sendo indicado, a indicação também
do nível, né, de pressão do óleo de câmbio. Então, tudo isso vai estar sendo mostrado, né, no painel de operação, como, por exemplo, a indicador, né, de presença aqui de água no filtro, né, de combustível, indicação de restrição do filtro de óleo de transmissão, o acionamento, né, em qual posição, né, se está alta ou se está baixa, né, a seleção das marchas. Então, tudo isso vocês podem melhor identificar e observar aqui através dos indicadores no painel de operação da máquina. Para finalizar, nós vamos, né, depois dessa sequência, vamos falar sobre os comandos operacionais do trator, né? Vamos falar também de uma forma geral sobre esses comandos operacionais do trator. Mas isso nós vamos falar numa aula na parte 3, onde nós estamos falando aí sobre uma forma geral, sobre o trator agrícola. Então, até mais e obrigado.